Boa noite a todos. Me ouvem bem? Boa noite a todos. Meu nome é Maurício Gaspar. Eu sou o presidente da Liga Acadêmica de Cardiologia da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e falamos de Salvador, Bahia. Gostaria então de dar as boas-vindas a vocês ao segundo curso de Emergências Cardiológicas da LAC, dessa vez contando com a participação e parceria da MedWe. Gostaria de agradecer, muito mais que isso, gostaria de parabenizar o interesse de vocês pelo nosso curso. Temos aqui estudantes da área da enfermagem, medicina, fisioterapia, até o pessoal da técnica de enfermagem. Muito obrigado pelo interesse. E gostaria de fazer um convite para vocês para que a gente possa construir e solidificar conhecimento hoje, certo? Mas não estou aqui só para dar as boas-vindas para vocês, eu quero também elucidar, revisitar aqui como vai funcionar o nosso curso, discorrer um pouco sobre o funcionamento, certo? Então, vamos dar uma passada aqui pelo cronograma do que vai acontecer hoje, amanhã. Então, como vocês puderam ver no nosso Instagram, o curso vai acontecer hoje, dia 28 de maio, uma sexta-feira, e vai conter atividades também amanhã, no dia 29 de maio, certo? No sábado. Sendo que hoje, vocês já estão aqui, às 19 horas, pontualmente, gostei muito da presença de hoje, com o Dr. Jorge Torreão, que vai ministrar uma excelente aula para vocês de suporte básico de vida e suporte avançado de vida. Mas as atividades tem amanhã também. Amanhã temos, então, aulas de taquiarritmias e bradiarritmias com o Dr. Fábio Soares, começando às 9 da manhã, não percam. E pontualmente às 10h30, teremos uma aula com o Dr. Ricardo Vieira sobre síndromes coronarianas agudas. Só que não para por aí também, porque temos atividades no período da tarde, certo? Teremos uma experiência prática com os ligantes da LAC, sendo que vou falar um pouquinho aqui sobre como vai funcionar essa atividade. Quero dizer para vocês que vai funcionar com vagas limitadas, certo? A gente vai, então, disponibilizar amanhã, durante o funcionamento do curso, um formulário, e aí vocês vão preencher o formulário, e os primeiros a preencherem vão ter acesso à parte prática que vai acontecer no período da tarde, às 14 horas, certo? Mas tenho que dizer para vocês também que a gente não vai usar mais a plataforma do YouTube para essa atividade amanhã de tarde. Nós usaremos a plataforma Zoom, porque ela tem algumas ferramentas que vão ser úteis para o desenvolvimento das atividades, certo? Então, quem não tiver a plataforma Zoom, baixa hoje e tiver interesse de participar, claro. E qualquer dúvida na instalação, em como funciona a plataforma Zoom, vocês podem falar com a gente no Instagram da LAC Baiana, @LACBaiana, e que a gente vai sanar quaisquer dúvidas, certo? Nenhum bom curso pode deixar de ter um bom sorteio, né? E não vamos sortear mas 2 acessos de 6 meses ao aplicativo da Whitebook, certo? E para que vocês possam concorrer, vocês podem ir lá no @LACBaiana e procurar o post que tem lá o sorteio e seguirem as regras. Tranquilo? Além disso, não sei se todos já viram no Instagram, mas disponibilizamos um Notion, a LAC acredita na transformação do conhecimento através do ensino. Então, enviamos para e-mail de todos os inscritos o Notion, mas digo também que quem tiver interesse, a gente pode disponibilizar também, certo? É um material que a gente elaborou com todo carinho, discorrendo, né, sobre síndromes coronarianas agudas, sobre os temas que a gente vai abordar nesse curso. Tranquilo? Certo. Quanto à certificação do curso, para que não haja mais dúvidas, vou estabelecer isso aqui certinho com vocês. A gente vai disponibilizar um certificado de 10 horas para aqueles que concluírem o curso, sendo que isso vai ser estabelecido através de 3 formulários, em 3 momentos diferentes durante o curso. Sendo que em cada um desses formulários vocês vão atribuir e digitar uma palavra-chave que vai ser disponibilizada em um momento aleatório durante a aula, nos 3 blocos de aula, certo? Sendo que, se vocês atingirem 2 de 3 formulários, vocês ganham a presença e, portanto, ganham um certificado de 10 horas que vai ser enviado por e-mail, certo? Mas não é só o certificado que a gente tem a oferecer aqui nesse curso. E digo para vocês que quem atingir as 2 presenças mínimas também vai levar como benefício 1 mês de acesso ao curso de ECG da STJ Med. Presentão, hein? Certo? Então, vou introduzir o apresentador da aula de hoje. Trata-se do Dr. Jorge Torreão. Ele que fez medicina pela UFBA, clínica médica pelo Hospital São Rafael, cardiologia pela Santa Casa, tem um título de especialista em cardiologia, fez especialização em imagem cardiovascular pelo INCOR, na USP, além de ter um título de ecografista também pela Santa Casa, e é habilitado em ecocardiografia pela SBC, além de ter doutorado pela USP também, em ciências médicas. Certo? Então, desejo a todos vocês um bom curso e muito obrigado pela atenção.
Boa noite, doutor Jorge. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que estão assistindo aqui hoje, uma sexta-feira à noite. Obrigado pelo convite da Liga. É uma parceria que nós estamos firmando entre a Medui, que é um portal de educação online, com a Liga de Cardiologia da Escola Baiana. É muito satisfatório estar aqui, vivenciar esses dias aí de faculdade que foram muito queridos para mim e para todos os membros aqui que vão participar hoje, dar uma lembrança legal. Na nossa época, a Liga, a gente sentava na beira, a gente se reunia na sala e ficava discutindo artigo impresso em papel, né? Que era o que a gente tinha. Hoje vocês têm uma estrutura maravilhosa, estão aqui fazendo aula online, sorteio, tem camisa, tem tudo, é uma organização muito boa. Eu acho isso extremamente importante para que vocês desenvolvam os conhecimentos. No caso aqui na cardiologia, mas eu espero que vocês não se atenham só à Liga, mesmo que você queira fazer cardiologia, não se atenha só à participação em apenas uma liga de especialidades, né? Eu acho que é importante vocês participarem da faculdade como um todo. Eu queria iniciar vamos aqui. Queria primeiro iniciar mais uma vez parabenizando a Liga pelo evento e agradecendo o convite. Como eu fui apresentado por Maurício, eu sou cardiologista, especialista em imagem cardiovascular, mas também sou clínico e durante mais de 10 anos eu fui plantonista de unidade de terapia intensiva e também fui instrutor do ACLS, o que me permite estar falando sobre isso aqui agora com, além de propriedade, por ter vivenciado muitos anos de UTI, de emergência, também por eu ter sido, durante muito tempo, instrutor e ter ensinado as pessoas sobre o ACLS. Foi muito interessante para mim reviver esses momentos também. Eu agradeço pela oportunidade. Rapidamente, antes de começar, eu queria falar sobre o Portal Medui. É uma iniciativa de alguns médicos junto comigo, outros colegas especialistas em várias áreas, neurologia, cardiologia, pediatria, terapia intensiva, medicina do esporte, imagem, radiologia. Nós temos um interesse em distribuir, em fazer curadoria, em ofertar imagens de conteúdo de qualidade para médicos e para a área de saúde, para profissionais da área de saúde, seja através de conteúdos gratuitos que a gente fornece diariamente lá no nosso portal. Eu convido todos a conhecer o nosso canal no Instagram, o MedUI Oficial, e também o nosso canal no YouTube, o MedUI Cursos, e nós estamos em breve terminando a plataforma onde a gente vai ter todo esse conteúdo que a gente já produziu e tudo que a gente vai produzir lá também disponível para cursos de complementação da faculdade. Um deles que eu queria até aproveitar para falar aqui é o curso da trilha. É um curso que vai sair muita novidade nos próximos meses sobre isso. Quem tiver interesse pode buscar lá nas nossas redes, em que a nossa ideia é trazer a vivência profissional e a vivência prática do médico no dia a dia da medicina e trazer isso para o estudante de medicina. Então a gente vai dividir a trilha em 12 módulos, em 12 meses. Cada mês a gente vai ter tópicos que nós entendemos que eram os que a gente sentia falta quando a gente era estudante, igual vocês são hoje, e tópicos como propedêutica, exame físico, anamnese, exames complementares, avaliação, a rotina de uma UTI, de uma emergência, de uma enfermaria, principais emergências cardiovasculares, neurológicas, pediátricas, cirúrgicas, iniciação científica. Todo esse material vai ser distribuído ao longo de um ano e a gente vai criar um caminho, uma trilha para que o aluno possa fazer esse trajeto.
Essa é uma apresentação do nosso portal. Aqui são alguns dos nossos colaboradores principais. Natália, que é pediatra e tem mestrado pela Unifesp. Dr. Ricardo, que vai falar amanhã sobre síndrome coronariana aguda e é cardiologista, clínico geral pela USP. Ele também tem doutorado pela USP e é especialista em medicina intensiva, em terapia intensiva. Eu, que já fui apresentado, o Dr. Fábio, que também vai apresentar amanhã, cardiologista e ecocardiografista, também clínico geral, especialista em medicina do esporte, tem mestrado pela Escola Baiana. Dr. Renato Vieira é o nosso neurologista, ele também é neurofisiologista pela USP de Ribeirão Preto, clínico geral pela USP e pela Santa Casa, e ele é especialista em medicina do sono também. Doutora Joana, que é pediatra e especialista em medicina intensiva pela USP, e doutor Roberto, que é especialista é procurador e tem mestrado em Direito pela UCB, vai ministrar a parte de Direito Médico para a gente. A música que eu trouxe não foi tão boa quanto a que o pessoal da Liga botou ali, o AC/DC foi fantástico, então eu vou até pedir para o pessoal mudar essa música na próxima apresentação. Só sei que nada sei, o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Sócrates, há milênios atrás, ele iniciava a filosofia ocidental e ele deixou essa mensagem, que é uma mensagem de humildade, na minha opinião, uma mensagem e para nós médicos ela serve muito bem, para que a gente entenda que o conhecimento da medicina é muito amplo e o que a gente de fato sabe ainda é muito pouco. Então, a gente deve tratar a medicina com muita humildade. É isso que eu peço. Essa talvez seja a principal mensagem que eu queria trazer aqui hoje. Bom, vamos começar com uma curiosidade. O breve histórico da ressuscitação cardiopulmonar. Isso é apenas curiosidade, eu vou ser bem breve. Entre 1530 e 1800, basicamente, as coisas não funcionavam muito bem para a ressuscitação cardiopulmonar, né? Eu acho que quem tinha uma parada cardíaca dificilmente teria a chance de retornar a ritmo, a ter de volta à vida. Mas já havia alguns movimentos ainda rudimentares, como no caso desse senhor, Dr. William Tossack, que ele sugeriu o uso da boca a boca a um mineiro sufocado por carvão. E também o método Bellows, que foi criado pela Royal Human Society em 1782, que ele usava esse aparelho que se usa para ventilar fogueira e carvão, para tentar ventilar a boca do indivíduo, ali nesse caso claramente cianótico. Dr. Marshall Hall, ele também usou essa manobra de botar o paciente de lado, e o Dr. Henry Silver botava o braço para cima e ficava erguendo e levantando o braço, porque nesse momento era inaceitável um homem encostar a boca na vítima. Então eles criavam estratégias para tentar ventilar o paciente, o que certamente não levava a um bom resultado. O Dr. Crilley, em 1904, ele começa a usar compressões externas em seres humanos. E na Universidade Johns Hopkins, William Covenhoven, ele usa em cachorros mostrando benefício, em 1933. Dr. Claude Beck faz a primeira desfibrilação em 1947, na Cleveland Clinic. Em 1956, Dr. James Elam e Peter Safar, de fato, usam boca a boca para ressuscitação em pacientes humanos, e o Exército, em 57, adota para os conflitos em que eles estão participando. Esse desenho é o primeiro desfibrilador portátil produzido na Johns Hopkins pelo Dr. Covenhoven, Dr. Judy Kickbocker. Em 1960, a Anne, que é aquele manequim que muitos usam, eu estou com um aqui que não é a Anne, mas ele é de intubação, mas a Anne é aquele famoso para ressuscitação cardiopulmonar. E em 1978, o ATLS foi lançado. O ATLS não é o ACLS, a gente sabe disso, mas foi o primeiro que trouxe aquela sistematização do atendimento, como a gente hoje está acostumado a ver no ACLS. Então, aqui eu entendo que temos profissionais de saúde e médicos. De todo modo, qualquer pessoa que se aventurou na vida da profissão da saúde, quando se depara com um homem estendido ao chão como esse, ele pode se perguntar o que fazer. Todo ser humano vai perguntar o que fazer. A gente, nós da saúde, esteja ele morto ou grave, a gente vai dar um passo à frente. A gente vai ter que fazer alguma coisa.
Essa é a exigência da sociedade e essa é a nossa exigência em relação a isso aí. Óbvio que a gente, simplificando muito, a gente pode imaginar que vão ter dois cenários principais. A ressuscitação cardiopulmonar e a atitude em pacientes graves, pacientes vivos que não vão estar, não vão precisar do ACLS. Esses pacientes, certamente, a gente usa a sigla MOV, que é monitorização, oxigênio, veia, exame físico e anamnese. Esses pacientes vão para uma outra caixinha que a gente não vai discutir hoje. E os pacientes que a gente percebe que há um colapso circulatório e ventilatório, nós vamos usar as condutas baseadas e consagradas pelo ACLS. Lembrando que para diferenciar esses dois pacientes, nem sempre é tão simples. A gente pode usar alguns sinais de colapso, como o paciente que não responde, teve um colapso súbito, pulso débil ou não tem pulso, a respiração é anormal, gasping ou sem respiração, ele não tem consciência e está cianótico, livedo, o paciente normalmente ele perde os esfíncteres, o controle dos esfíncteres, então ele pode ter dejeções e urina, ele também fica normalmente muito colapsado ao apoio na cama ou no chão, é diferente de um paciente que está dormindo ou desacordado, tá? Então esses achados são sugestivos. A recomendação atual da American Heart é que a gente não perca mais do que 10 segundos tentando identificar esses achados. Se a gente tiver dúvida, inclusive com a possibilidade de buscar um pulso carotídeo, se a gente tiver dúvida, inicia a RCP, porque o benefício certamente vai suplantar o risco de fazermos SCP num paciente vivo. Então a gente vai começar, como foi solicitado para mim, o suporte básico de vida. O suporte básico de vida, a American Heart, ela traz um algoritmo que eu adaptei aqui para minha melhor apresentação, em que você, ao se deparar com um paciente em colapso súbito, no meio da rua ou em ambiente extra-hospitalar, necessariamente, nós temos algumas medidas a tomar. Essa medida ela tem uma ordem, e essa hierarquia é muito importante. A primeira medida que deve ser tomada, via de regra, é ligar, é solicitar ajuda. Sem ajuda, qualquer atitude que venha depois, ela é inerte. Então, o pedido por ajuda, eu vou citar um pouquinho ele mais na frente, tem que ser claro, objetivo. Hoje, sabemos que a principal conduta nesses pacientes é a compressão torácica. A ventilação, respiração de resgate, tudo isso hoje ficou em segundo plano. Por exemplo, para pacientes leigos, não profissionais de saúde, não se recomenda em treinamento hoje que a gente oriente fazer boca a boca ou ventilação com máscara facial, como se usava antigamente. Eu tinha uma máscarazinha no porta-luva do meu carro. Nunca precisei usar. Mas hoje o profissional de saúde necessariamente pode ser convidado, sim, a fazer ressuscitação com boca a boca, e aí é uma opção, se houver qualquer indício de que essa atitude não é segura, não faça, e também, de maneira alguma, devemos atrasar, postergar as compressões torácicas, pela dúvida se devemos ou não fazer ventilações. Então eu vou falar um pouco mais para frente. Necessariamente, se o ritmo é chocável, a gente vai falar sobre isso, devemos chocar o indivíduo, lógico. Depois o transporte tem que ser breve, não adianta a gente ficar lá na rua chocando e fazendo compressões sem que haja perspectiva do encaminhamento para uma unidade de terapia intensiva e depois a reabilitação desse indivíduo. Então, o ACLS, ele preconiza que você verifique sempre a cena, cheque a responsividade, como eu comentei, pede ajuda para qualquer pessoa que está próximo, liga se for possível. Hoje a gente tem celular, quase todo mundo tem celular, e liga para 192, liga para alguém que possa te ajudar. Ativar o sistema de emergência por ambulância e observa se ele não está respirando, gaspando, como eu comentei, e checar pulso. Tudo isso em até 10 segundos, não precisa demorar mais do que isso. Se ele estiver normal, respirando com pulso, fica ao lado do paciente, espera a ambulância chegar. Se ele tiver com pulso, mas não estiver respirando normal, você então vai ser convidado a fazer respirações de resgate a cada 6 segundos, mantendo 10 respirações por minuto.
cheque o pulso para ver se ele não iniciou uma parada cardíaca. Se isso acontecer, você vai seguir para o protocolo de parada cardíaca. Se ele, obviamente, não está respirando e não está com pulso, você já inicia o CPR que a gente vai começar, o PCR que a gente, o RCP, a ressuscitação cardiopulmonar que a gente vai comentar. Então aqui é um exemplo de um vídeo de desenho, né, utilizando as orientações de forma bem básica, chama o 911, inicia compressões. Necessariamente a gente espera que chegue o desfibrilador externo, que é o DEA automático. Esse desfibrilador, ele basicamente faz todo o trabalho para a pessoa. Os médicos e os profissionais de saúde devem tirar de letra o manuseio disso, mas os leigos têm alguma dificuldade, por isso que ele já tem todo o seu funcionamento automático, com vídeo, com gravação, explicando. A nossa função é colocar as pás nessa posição como está aí, ao lado do externo e no ápex, ligar o botão para que ele faça o estudo do ritmo. Se o ritmo for chocável, a gente aperta o mesmo botão e ele vai aplicar o choque no indivíduo. Se o ritmo for não chocável, se continua o processo de ressuscitação até que chegue a ambulância. Normalmente, nesses casos, a gente sabe que o prognóstico é um pouco pior. Eu vou falar um pouco mais sobre essas condutas específicas do BLS, mais no ACLS, que eu vou dar mais ênfase aqui. Então, o suporte avançado de vida, ele é um pouco diferente do BLS. Como a gente comentou, necessariamente o ACLS ele é utilizado já em ambiente hospitalar, então difere um pouco daquele que nós observamos ali anteriormente no BLS. Basicamente, nós devemos observar as condições do indivíduo, chamar por ajuda, iniciar as compressões torácicas, choque se apropriado, e após a ressuscitação, UTI e reabilitação. Antigamente a gente usava muito esse mnemônico ABCD, que era via aérea, respiração, de breathing, circulação e desfibrilação. Hoje, com esse impacto de importância maior da circulação, das compressões, o algoritmo fica um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Nós ainda utilizamos a mesma ideia dos sinais de colapso, vamos fazer tudo isso, mas tem que ser rápido, não é para perder mais de 10 segundos, da mesma forma que nós falamos lá no BLS. Bom, se você observou que o paciente está com sinais de colapso, não hesite em iniciar as compressões. Você já chamou por ajuda, lembrando, chamar por ajuda é um ato, talvez, dos mais importantes, ele deve ser com entrega de orientações claras e objetivas. O paciente, você deve assumir a liderança da equipe, se assim for o seu treinamento. No caso de um médico numa equipe, ele deve ter a tendência de assumir a liderança, mas se a enfermeira ou um profissional tenha mais experiência, um paramédico, um bombeiro tenha mais experiência do que o médico, não há problema em que ele assuma a liderança, contanto que os atos que são restritos do médico sejam mantidos pelo médico, como, por exemplo, intubação orotraqueal. Então, definir as atribuições da equipe é papel do líder, decisões sobre o tratamento a ser entregue, mensagens claras e diretas com resposta e confirmando a recepção da pergunta. Bom, circulação, como eu comentei, a gente checa o pulso e observa tudo isso no máximo em 10 segundos. As compressões hoje, elas devem ter depressão do tórax de até 5 centímetros, isso é bem difícil de ficar olhando ali no dia a dia, mas percebam que o tórax tem que realmente penetrar, o externo do paciente tem que descer 5 centímetros, ou seja, veja que está tendo uma depressão no tórax. É muito importante que a compressão torácica seja efetiva. Hoje a recomendação é de 100 a 120 compressões por minuto, difícil manter, tem alguns aplicativos hoje na internet que trazem esse ritmo, é interessante que o médico tenha isso no seu celular. A relação para a ventilação é de 30:2 até que se obtenha a via aérea definitiva, ou seja, intubação ou intubação supraglótea ou intubação orotraqueal. A troca de equipe é de 2 minutos, tem os heróis que querem fazer compressão por 10 minutos, isso não é recomendado. A falha começa já a partir do 2º minuto e às vezes as pessoas, óbvio que isso só vai ser discutido se houver realmente alguém para trocar, né? Se não houver, a pessoa vai até a exaustão. Mas se houver alguém que possa trocar,
de 2 em 2 minutos, essa pessoa deve fazer um revezamento. A qualidade das compressões deve ser sempre checada e rechecada. Não interromper compressões, a não ser que seja estritamente necessário. Lembrando, quando iniciamos as compressões, a perfusão, a pressão de perfusão coronária e a pressão de perfusão cerebral, elas vão atingindo um patamar contínuo à medida que nós fazemos várias compressões. Quando a gente interrompe as compressões, elas voltam a zero e necessitam novamente de um tempo longo para atingir um platô de perfusão adequado. Então, por favor, não façam compressão como o Mr. Bean, não adianta, nem como esse surfista aí com o braço torto. A compressão ela deve ser utilizando em cima do externo, 2 dedos acima do apêndice tifoide, com o braço esticado, utilizando o peso do corpo. Normalmente, nesse caso, o paciente está ajoelhado, o médico está ajoelhado, o socorrista está ajoelhado, mas em pé, contanto que você tenha mais ou menos essa altura ali, mais ou menos da metade da sua perna, acima do indivíduo em que você vai fazer a compressão, para que você possa usar o seu peso do corpo e dessa forma fadigar menos e manter a qualidade da compressão. Hoje a gente tem, de uma forma muito interessante, esse Lucas 3, existem outros dispositivos, são dispositivos automáticos de compressões externas, não sei se isso está disponível no Brasil, mas isso é uma realidade nos Estados Unidos, nos bombeiros, no SAMU, né, da Europa. Obviamente é algo muito interessante se for bem utilizado. Bom, nós vamos então depois para a via aérea. Circulação está fechada, a gente precisa observar a respiração, ver, ouvir, sentir, desobstruir via aérea, retificar a via aérea. É interessante manter boa ventilação, interessante não, é essencial. A ventilação ela deve ser aplicada a cada 5 ou 6 segundos e a relação de 30:2, como eu comentei. No caso da parada cardíaca, a estratégia de escolha inicial é sempre bolsa máscara com reservatório, como essa que está aí. Essa máscara ela tem uma estratégia de utilização em que você deve usar a máscara cobrindo toda o nariz e a boca do paciente. Você deve utilizar a pegada da máscara com a técnica que é conhecida como 1C, 1E, que são os 3 dedos, como estão aqui apresentados, segurando o queixo do indivíduo, e os 2 outros dedos com o polegar segurando a máscara para que ela fique vedada e nenhum ar escape pelo lado da máscara. Isso se você tiver que, ao mesmo tempo, ambusar. Se houver alguém que possa ventilar, você utiliza a técnica do 2C, 2E, que aí garante melhor extensão do queixo e melhor vedação da máscara em relação à face do indivíduo. Bom, desfibrilação. A gente, acho que muitos de vocês já sabem, nem todos os ritmos de parada cardíaca são passíveis de choque, de desfibrilação, eles não respondem ao choque, no caso, a atividade elétrica sem pulso e a sistolia, mas a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, elas sempre devem ser chocadas. Aqui é um exemplo de uma fibrilação ventricular. Notem que é um ritmo anárquico, certamente o coração está tendo uma atividade elétrica ali, mas ela não tem contração. Aqui um exemplo de uma taquicardia ventricular conhecida como torsade pontes, que é torção das pontas. Veja que ela faz uma taquicardia e ela direciona a amplitude da onda para positivo e depois para negativo. Esse tipo de ritmo ele não é tão anárquico quanto o da fibrilação. Muitas vezes ele pode atrapalhar com fibrilação, mas ele é uma taquicardia ventricular com torção das pontas. Além da desfibrilação, só como curiosidade, é necessário o uso do magnésio 2 gramas nesses pacientes. A taquicardia ventricular típica é essa daí, ela tem um padrão não tão anárquico quanto a fibrilação, e normalmente ela tem a sua polaridade direcionada para um lado apenas. A taquicardia ventricular sem pulso, ela deve ser indicativo de desfibrilação. Como eu mostrei lá no BLS, não há a necessidade da posicionamento das pás, é muito importante, no externo, lateral direito e no ápex. A leitura de ritmo,
deve ser feita para que a gente observe se os ritmos são chocáveis, e a carga no desfibrilador unifásico 360 e no bifásico 200 joules, basicamente carga máxima, é a dica para vocês. Então aqui o nosso velho amigo Homer Simpson, sendo salvo graças a Deus, recebe aí o choque. Notem que o médico se preocupa em pedir para que todos se afastem quando ele grita clear, para limpar a área, para que ninguém sofra o choque, apenas o paciente. A posição das pás no tórax deve ser feita como eu mostrei antes, não como o nosso médico aí do desenho está mostrando, mas com pressão também. A gente deve ofertar o tórax, a pressão na pá sobre o tórax do indivíduo, além do choque. Bom, depois que a gente faz todo esse primeiro processo, tem um novo ciclo. A parada cardíaca, depois que você dá o primeiro choque, não se para mais para ficar checando o pulso ou observando. Volta à ressuscitação imediatamente, mantém a RCP, e nesse momento é o momento que a gente pode começar a fazer algumas coisas mais desenvolvidas na parada. Então, pegar um acesso venoso, já nesse caso indicar no primeiro ciclo adrenalina. Eu vou fazer umas simulações no final para a gente tentar solidificar isso. Depois a gente pode usar também a miodarona e eventualmente a lidocaína. Na via aérea, esse é o momento da intubação. Não é recomendado intubar antes do primeiro choque, tá? Assim como também não está recomendado hoje pela CLS dar adrenalina antes do primeiro choque. Mas depois que o primeiro choque foi dado, pode-se considerar, então, a via aérea definitiva, intubação orotraqueal. Pode-se também usar a máscara laríngea, que é um dispositivo supraglótico, que também protege a via aérea. E a ventilação ela deve ser feita de cada 5 e 6 segundos, uma vez que a via aérea está assegurada, não há mais necessidade de sincronia, como aquele 30:2, aí a ventilação fica assíncrona em relação às compressões, contanto que respeitadas cada uma a sua frequência, 100 compressões a 120 compressões por minuto, e 5 a 6, 10 ventilações a cada minuto. Bom, se o ritmo não for chocável, o que a gente faz? A gente vai buscar o diagnóstico diferencial. Ficou consagrado esse termo 5H, 5T, que na verdade hoje a gente considera mais real falar de 6H e 6T. A hipoxemia é a principal causa, tá? Normalmente ele está associado a uma frequência cardíaca baixa e cianose, são sinais que a gente deve levar em consideração durante a parada. Hipovolemia é a segunda principal causa. Essas duas causas juntas conferem aí para as paradas em ritmo não chocáveis de atividade elétrica sem pulso praticamente a grande maioria dos casos. No caso da hipovolemia, diferente da hipoxemia, a frequência cardíaca está aumentada, o QRS é normal, e há, obviamente, perda de sangue, que a gente pode observar em alguns casos, ou então desidratação por diarreia, vômitos, coisas do tipo, principalmente em idosos, a gente sabe que isso é possível acontecer. Os tratamentos estão aqui do lado, eu não vou entrar em muito detalhe agora. Obviamente que a hipovolemia é fazer uma hidratação, eventualmente checar a possibilidade de transfusão sanguínea, uso de drogas vasoativas. No caso da hipoxemia é garantia via aérea, suporte de oxigênio. Existe o H da acidose, que é um achado muito conhecido, é a voltagem diminuída no QRS. Tratamento pode ser usado o bicarbonato de sódio, mas a principal forma de tratar a acidose numa parada é ventilando e tirando ele da parada. Depois é possível observar alguns detalhes em relação ao tratamento específico. Mesma coisa são os distúrbios do potássio, hipocalemia e hipocalcemia, tem alguns achados no ECG que eu vou comentar mais na frente. Hipotermia, obviamente, a gente precisa de uma história de exposição ao frio, né? E hipoglicemia também, história de jejum, e o tratamento está aqui do lado. Os 6T também são bem conhecidos, as toxinas, né? Veneno, drogas como heroína, cocaína, são situações em que normalmente alteram o QRS do ECG, são pacientes habitualmente usuários de droga. O tamponamento cardíaco é uma causa também muito a ser considerada, pacientes com frequência cardíaca muito aumentada, QRS normal, estase de jugular, ou antes ou até durante a parada, tem bufas abafadas quando há batimento cardíaco, né, e tem pulso paradoxal, isso tudo antes da parada cardíaca. São normalmente sinais que você pode ter observado antes do evento em si. O pneumotórax, ele ocorre com frequência cardíaca baixa, não precisa todo mundo gravar isso aqui, inclusive a gente vai disponibilizar esse material para todos. O cianose, QRS curto,
estase jugular, desvio de traqueia, por exemplo, num raio-x que pode ter sido feito anteriormente, e murmúrio vesicular abolido. Trombose coronária, que nada mais é do que o infarto, o Dr. Ricardo vai falar um pouquinho amanhã sobre isso, e trombose pulmonar, que é o TEP, frequência que tem como característica muito importante a frequência cardíaca aumentada, taque de espinéia, tem alguns achados do ECG que a gente vai comentar mais na frente. Tratamento é anticoagulação, basicamente, e trombectomia em alguns casos, fibrinólise também em alguns casos raros. Trauma, obviamente, é algo que a gente consegue observar, causa de parada cardíaca após trauma. Lembrando que é muito mais provável que você se depare com a parada cardíaca em AESP ou assistolia no ambiente intra-hospitalar. Por isso que esses achados anteriores à parada normalmente devem ser muito pesquisados nesse processo de diagnóstico diferencial. Então aqui é um exemplo de um ECG, de um monitor apresentando uma sistolia. Obviamente a sistolia não há nenhuma descarga elétrica do coração detectada no monitor. Lembrando sempre que a sistolia requer que nós busquemos o mnemônico cabo, ganho e derivação, que alguns espertinhos deram o mnemônico cagada. A cagada, basicamente, ela é uma forma de brincar com uma coisa muito grave, que é a sistolia, mas é para que lembrem todos que às vezes uma sistolia pode ter sido apenas criada por defeitos básicos do monitor. Por exemplo, quando nós estamos na parada cardíaca, a gente usa muito a própria pá do desfibrilador, ela é um monitor, e fica no monitor a derivação PAS. Notem que aqui está chamando de LED, que é a derivação 2, que já é do monitor cardíaco que deve ter sido aplicado ao paciente. Na correria de uma parada cardíaca, a gente não tem tempo de ficar colocando monitorização. Então, se utiliza um monitor da pá. Só que logo depois a gente pode botar o monitor, os eletrodos do monitor e tirar a pá e manter como derivação a pá. E aí ele vai estar como uma atividade elétrica, como uma sistolia que não é verdadeira. O cabo, obviamente, é quando o cabo solta. A gente tem que sempre checar se o cabo está bem conectado. E o ganho é quando o ganho está muito baixo e, eventualmente, o QRS do indivíduo está com baixa voltagem e ele fica aparentemente como se fosse uma assistolia. A atividade elétrica sem pulso nada mais é do que uma atividade elétrica organizada, aparentemente normal, em que um paciente que não tem pulso. Ela antigamente era chamada de dissociação eletromecânica, tinha vários nomes, mas basicamente hoje ela tem um eletro que apresenta um ritmo aparentemente organizado, mas não há pulso. Deve ser considerado e tratado como uma parada cardíaca, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ela habitualmente está associada à bradicardia, mas pode também vir com taquicardia. Então aqui é uma adaptação minha feita livre do algoritmo do ACLS, iniciando as ressuscitações cardiopulmonar, né, após identificar o colapso, a parada cardíaca, inicia a ressuscitação, se oferta suporte de O2, iniciar a ressuscitação que eu falo compressões aí nesse momento, suporte de O2, desfibrilador, se o ritmo for como esse, chocável, se observa o choque, se faz o choque, inicia então, volta às compressões, a gente começa aqui já a discutir o acesso venoso, o uso da adrenalina 1 mg, que pode ser repetida a cada 3 a 5 minutos, continua a ressuscitação, as compressões, vamos fazer sempre moderações sobre a qualidade das compressões, o líder do processo deve ser responsável por isso, mantém compressões, a cada 2 minutos nós refazemos o ciclo, se continuar chocável, chocaremos novamente, dessa vez, em vez da adrenalina, vamos usar a miodarona, eu vou falar um pouco na simulação sobre as doses, e dessa forma vamos repetir até que o pulso seja detectável. Ao final de 2 minutos, entre a mudança da equipe, do socorrista que está oferecendo as compressões, é um momento oportuno para que se faça a checagem rápida do pulso. Se for observado o pulso nesse processo de troca, entre o momento em que o socorrista sai para o outro entrar, quando entra a pá para a gente observar o ritmo se é chocável, também é feita a checagem do pulso. Esse tempo tem que ser o mínimo possível. Se o pulso for observado, sai e vai para cuidados pós-PCR, que também a gente vai tentar falar um pouquinho. Então, agora que a gente falou um monte de teoria, vamos fazer um treinamentozinho rápido. Eu trouxe aqui 3 casos que foram casos que eu testemunhei de verdade, obviamente que eu adaptei, peguei imagens que não são do caso real, até porque são casos de muitos anos, e
adaptei algumas coisas para melhor, para deixar ele mais didático. O primeiro deles, eu me lembro, eu estava na emergência do Hospital da Santa Casa, era de tarde, eu estipulei um horário de 2h30, mais ou menos, feliz da vida, conversando depois do almoço, tranquilo, quando, lá do lado, ali próximo, num campo de futebol ali, um paciente de 55 anos apresentou um colapso súbito durante uma partida de futebol. Um dos jogadores, colegas dele, era bombeiro, e suspeitou de se tratar de uma parada cardiorrespiratória. Ele orientou um outro colega a chamar por ajuda, 192, e iniciou compressões torácicas no gramado sintético. A ajuda chegou, tô brincando, não chegou, eles pegaram, foi um Uno Mille, que era de um dos outros colegas do time, e trouxeram o rapaz, e nesse momento, talvez uma das coisas mais importantes desse processo tenha sido o fato de que o bombeiro continuou fazendo as compressões no paciente no fundo do Uno Mille. Eu me lembro bem desse Uno Mille. O paciente, então, chega no hospital às 12h50, mais ou menos 15 a 20 minutos depois do processo da parada cardíaca. Foi uma transferência rápida. Eles não poderiam esperar, de fato, a ambulância. Foi melhor assim, me parece, pelo fato de ter um socorrista no carro. E a gente inicia, então, o suporte de oxigênio com bolsa-máscara reservatório, utilizando a técnica 2C, 2E, como eu comentei, ou 1C, 1E, as ventilações a cada 5 a 6 segundos e compressões torácicas, cada 30 compressões para 2 ventilações. A gente mantém as compressões, tirou a mão do bombeiro, eu comecei a fazer as compressões em cima da maca de transporte até a emergência. Chegando na emergência, o colega já estava com o carrinho de parada pronto para a checagem do ritmo. Então ele posiciona as pares e pediu leitura de ritmo. Nós observamos esse ritmo aqui, que é um ritmo, como eu comentei, de fibrilação ventricular. A gente não teve a mínima dúvida em que era uma fibrilação ventricular, colocamos carga máxima no desfibrilador, ele pediu que todo mundo se afastasse, não pode, como essa senhora está aqui com a mão, todo mundo se afasta do indivíduo e você aplica com força o choque no tórax do indivíduo. Necessariamente não vamos parar para ficar ali observando o pulso depois do choque. Então a gente vai ficar 2 minutos do próximo ciclo fazendo compressões torácicas, checando a qualidade da compressão. Então, depressão de 5 centímetros do tórax, a frequência de 100 a 120, relação ainda 30:2 e manter qualidade, não interromper de jeito nenhum. Agora, manter a ventilação 30:2 com 10 incursões por minuto, aproveita e pega o acesso venoso. Esse é o momento ideal. Depois do primeiro choque, pede o acesso venoso. Notando que não é para ficar olhando o monitor nessa hora. Esse paciente não tem pressão, ele não tem pulso, ele não tem saturação, ele não tem frequência cardíaca, ele não tem nada. Nesse momento, o monitor só deve ser observado na hora que a gente quer ver o ritmo chocável ou não. Bom, passado 2 minutos, a gente vai novamente posicionar a paz, leitura do ritmo, infelizmente continua em fibrilação ventricular. Continuamos em fibrilação ventricular, carga máxima 360 a 200 joules, se for bifásico 200 joules, todos se afastam, se assegura que todos se afastam, isso é muito importante. Toda vez que você pedir para se afastar, você olha que todos estão se afastados e novamente checa se você, por acaso, não está encostando no paciente para poder fazer o choque. A posição tem que ser adequada, normalmente à direita, o socorrista principal fica à direita ou na cabeceira, se for para suporte de via aérea. Foi feito o choque, volta à ressuscitação. Nesse momento, a gente pode já começar a garantir a via aérea. Ou seja, depois da primeira ou, idealmente, do segundo choque, nós vamos observar a intubação orotraqueal. Sempre importante checar se a intubação foi adequadamente feita. Hoje se recomenda o uso do capnógrafo, mas a gente pode, nos lugares onde isso não está disponível, utilizar a ausculta, que é chamado da cruz. Então você vai intubar o paciente, checa o estômago, checa o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Você não pode ouvir o barulho de ruído no estômago e deve ouvir a perfusão bilateral para que você tenha certeza que não houve intubação seletiva. Se houver, você puxa. Lembrar sempre de inflar o CAF,
que é o que garante o isolamento da via aérea baixa e a proteção para a secreção. O paciente parada cardíaca, ele não tem reflexo de tosse, e uma das razões de garantir a via aérea aqui é garantir a proteção dessa via aérea. Mantém compressões, só interrompe as compressões no momento da intubação, o menor tempo possível. Lógico que parada cardíaca é uma intubação sob um estresse imenso. É ideal que o indivíduo que vai fazer a intubação seja uma pessoa bem treinada. Caso não haja essa pessoa na emergência, numa chegada de um paciente como esse, solicita a anestesia da equipe do hospital, ou então esteja preparado se for da plantão de emergência. Nesse momento também aproveita para fazer a dose de adrenalina, 1 miligrama a cada 3 minutos, levanta o braço, faz um bolos com soro, ele não tem pulso, se der adrenalina e não fizer o bolos, a adrenalina vai ficar naquele ponto ali onde você injetou. A ideia é que ela chegue no coração. Voltamos então para uma nova checagem de ritmo. Infelizmente ele continua em FV, daremos o choque, sem dúvida nenhuma, e aí voltamos à compressão. As compressões sempre com cada 2 minutos que eu comentei aqui, foram com troca da equipe, necessariamente se são 2, um descansa 2 minutos e outro retorna. Então mantém compressões, qualidade da compressão como a gente comentou, mantém ventilação, e nesse momento faz a amiodarona, 300 miligramas, levanta o braço, faz o bolo de soro. Bom, nova checagem de ritmo, já estamos aqui agora com 15,7, já são quase, se eu não me engano aqui, quase mais de meia hora de parada cardíaca, e olha que é uma parada cardíaca externa do hospital, que foi um tempo muito bom para mim, interessante. E aí, após 2 minutos, posiciona a pá, leitura de ritmo. Dessa vez o ritmo era sinusal. Ele tem pulso, ainda é um pulso débil, a pressão agora, a gente já iniciou toda a monitorização, a pressão aqui está 90/60, saturação ainda baixa, 90, uma frequência alta de 100. Vamos manter a ventilação, ele está entubado, ele já está com um acesso venoso, ele agora vai ser monitorizado, bota o oxímetro, bota o tensiômetro automático, eletrodos e estuda o encaminhamento para a UTI. Às 15h12 ele estava na UTI, já sob os cuidados, ele precisava necessariamente de suporte ventilatório, hemodinâmico, ele não acordou após a parada, o que é normal, então a gente vai fazer eventualmente avaliação do prognóstico neurológico desse paciente, mas não é precoce, isso é recomendado ser feito após 48 horas. É ainda aqui importante fazer o diagnóstico diferencial para descobrir por que ele teve uma parada cardíaca, não é qualquer indivíduo que tem parada cardíaca, precisa de alguns critérios para isso. É importante fazer ECG de 12 derivações, checar a responsividade neurológica, discutir a hipotermia, certamente hipertermia deve ser evitado, e a hipotermia é algo ainda a se discutir, há controvérsia sobre o benefício, a tendência que se faça para tentar melhorar o prognóstico neurológico desses indivíduos. Como curiosidade, esse paciente específico que eu contei, ele tinha uma miocardiopatia hipertrófica, e foi essa a causa da parada cardíaca dele. Bom, no outro dia eu estava na emergência, não, esse aqui no plantão da UTI, cardiovascular, pós-operatório, eram 6 cirurgias cardíacas por dia lá, e nós estávamos com um paciente internado com cirurgia, pós-operatório de cirurgia de válvula mitral, primeiro PO, e ele ainda estava entubado em ventilação mecânica, tinha catéter venoso central, tinha pressão arterial invasiva, tinha eletrodo de marca-passo epicárdico, que é deixado pela equipe de cirurgia cardíaca, tinha dreno bilateral pulmonar e dreno mediastinal também, que é deixado pela cirurgia cardíaca, catéter vesical, tínhamos controle total da urina do indivíduo, e dieta enteral. Então ele estava ali sob total controle. Ainda assim, ele passou a ter uma frequência cardíaca de 140, a curva de PAI, de pressão, ficou plana, nós não pegávamos mais pressão, nem pulso, a saturação e a frequência respiratória foram alterando até que entendemos que ele estava em uma parada cardiorrespiratória com atividade elétrica sem pulso. Não há o que pensar nesse caso, inicia compressões imediatamente. Depressão do tórax de 5 centímetros, frequência de 100 por 120, sempre preocupado em
manter a qualidade das compressões, não interromper. Só que aqui a gente tem um problema. Nós já temos um monitor e o ritmo não é chocável. Então, nesse grupo de pacientes em que o ritmo não é chocável, a adrenalina deve ser antecipada em relação à FV. A gente faz logo agora. Coloca 1 miligrama, levanta o braço e faz um bolus com soro. Nesses casos é recomendável, isso é também a controvérsia, desconectar a ventilação mecânica e ventilar via bolsa máscara, para que a gente possa ter uma facilidade maior e não ficar dependendo do ventilador. A parada cardíaca em AESP, ela não indica choque, como eu comentei, manter compressões, checar a qualidade a cada 2 minutos. Obviamente que a gente vai fazer uma nova adrenalina após 2 minutos, só que se a gente não tomar alguma atitude, esse paciente não vai voltar espontaneamente, é muito improvável que isso aconteça. Então, nesse momento, cabe a nós o diagnóstico diferencial, que é aquele 5H5T que a gente comentou lá no início da aula. Então, nesse momento, a gente inicia um exame físico rápido, uma história clínica para entender o que estava acontecendo com ele, que por alguma razão nós perdemos esse timing aí, ver o ECG prévio, raio-x, laboratórios mais recentes, tá? E aí, no exame físico, ele era um paciente jovem, mas ele estava no pós-operatório, tinha como achado um dreno que produziu mais de 400 ml em menos de 1 hora, era um paciente que estava nesse momento com a pele fria, palidez cutânea, só tinha bulhas audíveis porque a gente estava ventilando, bulhas não audíveis, o murmúrio vesicular estava com muitos crépitos porque a gente estava ventilando ele, flácido e o abdômen flácido e cianose. O raio-x recente ele tinha congestão, não é um achado tão incomum em pacientes de pós-operatório. O ECG não tinha alterações mais significativas, apenas um ataque cardíaco sinusal. E aí a gente vai revisitar, então, o 5H5T. O que a gente poderia falar? Bom, toxinas, ele tem um QRS normal, tamponamento, ele está com dreno no tórax, será no mediastino? A mesma coisa o pneumotórax, ele tem dreno ali, será que o raio-x não sugeria pneumotórax, né? O próprio tamponamento também, a área cardíaca era normal no raio-x. O infarto é possível, apesar de um ECG prévio normal, ele também não estava com dor no momento que ele evoluiu para esse processo de parada cardíaca, assim como a trombose pulmonar, são achados possíveis, porém, nesse caso, ele estava ali, ele saído de cirurgia cardíaca, ainda sob efeito de anticoagulação, então, me parece que essas opções do T não são as melhores para esse caso. Agora, aqui no H, a gente vê aqui, hipoxemia não, ele estava entubado, bem entubado, com ventilação, sob suporte, mas ele teve um aspecto interessante, ele teve perda de sangue, a gente percebeu que o dreno produziu demais, a frequência cardíaca dele estava alta e o QRS dele estava normal. O fato do QRS dele estar normal também me fala contra acidose acentuada e hipercalemia. Hipotermia certamente não ele não estava sofrendo hipotermia, ele estava controlado na UTI, e hipoglicemia também não, ele estava sob dieta. Então, aqui são só exemplos de ECG que a gente poderia achar. Esse aqui é uma inversão de onda T na parede anterior apical, e sugestivo de um plus-minus, de uma isquemia, não é infarto com supra, mas esse é um achado sugestivo de doença isquêmica, doença coronariana aguda. Aqui sim, um supra de parede anterior, muito claro, né, e sugestivo de infarto com supra. Se a gente visse isso, esses não foram eletros do paciente, eu só estou mostrando, caso a gente visse, nós iríamos caminhar ali pelo 5H5T de uma forma melhor. Aqui, o achado de hipocalemia, né, que é essa onda, o aparecimento de uma onda U proeminente, né, com o infra, e a onda T apiculada da hipercalemia. E aqui um achado também muito interessante, que é o S1Q3T3, que é uma onda S profunda em 1, uma onda Q em T3 com T invertido em T3, que é um achado muito sugestivo de TEP. Então, são achados que não são tão específicos, mas a gente sabe que, uma vez eles presentes, vão nos guiar bastante. Então, nesse caso, é uma PCR provavelmente relacionada à hipovolemia extrema, drenos muito produtivos e sinais de choque hipovolêmico. A gente vai fazer hidratação, corre 1.000 litros aberto e vamos correr mais, vamos fazer adrenalina para manter vasoconstricção, chamar a equipe cirúrgica, esse paciente ele precisa ir para a cirurgia com urgência, e foi feito, nós mantivemos ele sobre a ECP
até a chegada da equipe cirúrgica, mandado para o centro cirúrgico de urgência, foi percebido sangramento na loja mediastinal, que foi tratado, e o paciente, então, foi feita a ressuscitação volêmica, foi feita a transfusão para compensar a perda, foi checado o pulso, ele tinha pulso, né, foi iniciada a droga vasoativa, noradrenalina, aí foi encaminhado para o centro cirúrgico, onde foi tratado o sangramento. Então, só lembrando que parada cardíaca e atividade elétrica sem pulso, apesar da gente ter 6H, 6T, a maioria delas se resume a hipoxemia e hipovolemia, mas é sempre bom a gente conhecer e entender as atitudes para todos os 6H e 6T. Bom, para o último caso, é um caso mais rápido. Esse caso eu estava também na emergência e meio-dia, antes do almoço, tranquilo ali, morrendo de fome, chega um paciente de 60 anos, que foi encontrado desacordado na via urbana, apresentava sinais de colapso, não respondia a comandos, tinha uma palidez extrema, sem pulso e não respirava. A gente, obviamente, nesse momento, encaminha dentro da emergência, inicia as compressões, suporte de oxigênio, ventilação, relação de 30:2, e vamos colocar a pá do desfibrilador. Nesse momento, a gente observa a linha reta, a linha que nenhum médico quer ver. É a linha que mostra um prognóstico péssimo para esse indivíduo. Antes da gente confirmar a sistolia, a gente vai fazer a cagada. Vamos checar se não é o cabo, o ganho ou a derivação. O choque, nesses casos, não está indicado. Foi confirmada a sistolia. Bom, então o que a gente faz? Vamos iniciar a RCP, tá certo? Faz a adrenalina. Eu botei até essa imagem como se fosse um ritmo sinusal. Vale lembrar que quando a gente faz a RCP, se o paciente estiver monitorizado, vai aparecer no monitor uma imagem que pode lembrar um ritmo organizado, uma descarga elétrica. Quando ele está em assistolia, essa imagem pode até parecer que é um ritmo organizado, deve ser, depois de 2 minutos, observado se a assistolia permanece, tá bom? Então, adrenalina, 1 miligrama venosa, de preferência, né, ou intraóssea, se não houver acesso venoso. Levanta o braço, injeta um bolo de 50 ml, sempre. Mantém compressões, depressão do tórax de 5 centímetros, frequência de 100 por 120. Não interromper sob nenhuma hipótese. Mesmo que você veja essa imagenzinha no monitor. Eu já vi, já interrompi, foi um erro meu. Agora, se a PCR em assistolia não indica choque, nós vamos fazer a cada 2 minutos o processo adrenalina e checar a qualidade, só que não adianta enquanto a gente não fizer o diagnóstico diferencial do 5H5T, essa parada cardíaca ela não vai ser revertida. Aqui para nós, pela minha experiência, a parada cardíaca em assistolia quase nenhuma é revertida, eu nunca vi ser revertida, deve haver casos anedóticos, e por isso que nós devemos, antes mesmo de ficar preocupado em fazer diagnóstico diferencial, checar se de fato o paciente ele tem indicação física, indicação clínica de prosseguir com a ressuscitação. O ACLS ele propõe que a RCP ela deve ser feita 3 perguntas a si próprio, né, ou à equipe. Essa PCR foi testemunhada? Houve retorno da circulação espontânea antes do transporte? Nenhum choque foi aplicado antes do transporte? Se ela for sim para todas as respostas, você deve considerar interromper a ressuscitação. Se alguma dessas perguntas for não, você continua a RCP, e aí, no caso, você vai manter a ressuscitação, fazer a adrenalina, buscar o 5H, 5T. Nesse caso, o paciente foi a óbito, infelizmente, a gente não conseguiu ressuscitá-lo. Então, gente, para resumir, eu falei muito, espero que não tenha sido muito cansativo, quase 1 hora aqui. Certamente foi cansativo, mas espero que tenha sido produtivo para vocês. Esse é um algoritmo de resumo: iniciar a RCP, as compressões, oferecer suporte de O2, desfibrilador, checar o ritmo chocável, choca, mantém compressões, checa se a compressão está boa, depois de 2 minutos inicia o processo todo novamente, mas dessa vez checa se o ritmo continua chocável, choca novamente, adrenalina, mantém compressões, 2 minutos, nós aí vamos observar agora, considerar intubação orotraqueal, uso de amiodarona, checa, e assim a gente vai fazendo esse ciclo até que o paciente volte a ter pulso,
ou que a gente decida interromper a ressuscitação. Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. Aristóteles. Na parada cardíaca, as ações são um pouco intuitivas. Um pouco não, muito intuitivas. E a gente precisa, de fato, estar bem treinado para que na hora de um evento isso seja natural. E essa frase dele, eu acho que cabe muito para a parada cardiorrespiratória, porque para a gente atuar bem na parada, a gente tem que estar com tudo muito bem treinado. Temos que insistir nisso, e eu acho que deveria ser a busca de todo médico, não só quem vai fazer cardiologia, ou qualquer outra área da medicina, né? Deveria ser como uma das coisas mais importantes o domínio do ACLS, do BLS e da ressuscitação cardiopulmonar como um todo. Eu aguardo as perguntas, espero que tenham perguntas, estou aqui disponível para respondê-las se conseguir. Espero que tenha ajudado. Parabéns pela aula, excelente ministração. Acho que era tudo que a gente precisava, né? De uma proximidade com a prática, da melhor forma possível com a ferramenta do slide aí, ficou muito bom mesmo, e é tudo que a gente precisa nesse momento, que a gente infelizmente não está podendo fazer os cursos práticos, não é mesmo? Essa foi a intenção. Perfeito. Agora a gente pode ir para a parte das dúvidas? Com certeza. Pronto. Vou ler aqui a primeira dúvida, então. Primeira pergunta. Professor, o senhor falou que não se checa pulsos entre os choques, mas podemos lançar mão de um oxímetro para o caso que esse pulso volte e percebemos no monitor do oxímetro, no caso? Perdão, foi Henrique que fez a pergunta? Isso. Você está conseguindo ler as perguntas aí? Tô. Perdão se foi essa a impressão que eu deixei. Entre os choques, a gente deve checar. A gente não deve entre o ciclo. Então, após o choque, nós não checamos, tá? Após o choque, a gente inicia compressões. Depois de 2 minutos, que é o momento da troca da equipe, é o momento em que a gente vai novamente colocar a pá para observar o ritmo. Esse momento pode ser usado para checar o pulso, tá? Oxímetro não deve ser utilizado, ele vai mais atrapalhar do que ajudar numa parada cardíaca. Essa é a recomendação. Nem oxímetro de pulso, nem tensiômetro, nem tensiômetro durante a parada, porque não há pulso, não há perfusão e não há pressão. Perfeito. Vou ler a próxima dúvida, então. Dessa vez de Emanuel Ayrton. Doutor, alguma contraindicação da administração de adrenalina intracardíaca durante a RCP? Caramba, Emanuel, viu? Você, que pergunta. Eu acho que eu não sei se é da época dele, pela idade que eu imagino que vocês têm, eu acho que ele não era nem nascido quando Pulp Fiction saiu, eu não sei se vocês já assistiram, que eles botam uma injeção intracardíaca de adrenalina. Olha, infelizmente, a parada cardíaca, ela é uma área da medicina em que a gente tem evidências muito escassas sobre benefício de mortalidade, tá? Inclusive, para que vocês tenham uma ideia, a estratégia que mais salva vidas no ACLS é o BLS, a divulgação e a pulverização do ensino do BLS em leigos. Isso é muito importante para a redução de mortalidade. Mas uso de adrenalina, por exemplo, ela foi reforçada na última diretriz de 2020, né, na última revisão, o uso da adrenalina venosa, como eu comentei. Eu acredito que o uso intracardíaco, ele perguntou a contraindicação, eu acho que ele não tem indicação, deve ser evitado nesses pacientes, pode haver lesões ali que eventualmente podem até ser piores para a ressuscitação. Eu nunca li esse uso na prática de forma bem embasada. Óbvio que se eu estou sem acesso venoso, eu estou sem acesso intraósseo, eu estou sem nenhuma forma de dar, aí tudo bem, você pode, como uma medida heróica, fazer, mas me parece que só em casos realmente de tentativas heróicas, tá? Interessante.
Próxima dúvida vem de Tiago Oliveira. Pergunta: quando pensar em usar lidocaína como droga na PCR ao invés da amiodarona? Tá. Diferente da adrenalina, que 2 ensaios clínicos recentes mostraram um benefício razoável, a gente ainda tem pouquíssima evidência, tanto para a lidocaína como para a amiodarona. Utilizamos pelo racional biológico, que é muito forte. Hoje, a recomendação é que elas sejam usadas as duas. A amiodarona é porque eu não tive tempo nem na aula, nem nas simulações ali, ficar deixando paradas terem diversos ciclos. Mas se você tiver um ciclo, a ideia é sempre que você faça uma alternância entre a adrenalina e a droga antiarrítmica. Então, você inicia com a adrenalina, depois faz a amiodarona 300 miligramas, faz a adrenalina, depois faz a amiodarona 150 miligramas, e a partir de então a lidocaína, que também pode ser usada em 2 doses, intercaladas com a adrenalina. Note que você já está falando aí para uma parada que vai para mais de 40 minutos se você usar tudo isso daí e não tiver atrasos e fizer ciclos de 2 minutos perfeitos. Então a ideia é que dá prioridade à amiodarona, mas também utilizando a lidocaína se necessário. Me perdoe, mas não conheço uma indicação onde a lidocaína seja prioritária nesse cenário de parada cardíaca. Amanhã, doutor Fábio pode falar um pouco melhor sobre as taquicardias ventriculares e o uso das drogas antiarrítmicas em taquicardia com pulso, que aí há sim diferenças de indicação. Principalmente no caso de pacientes com QRS longo, em que a amiodarona pode aumentar o QRS, elas devem ser evitadas. Mas aí não é o caso do cenário da parada cardíaca, tá? Perfeito, doutor. Próxima dúvida vem de Igor Castro. Doutor, se a causa da PCR for detectada, já devemos tratar o paciente simultâneo à RCP ou aguardamos o paciente voltar para tratar a causa? Boa pergunta, viu? As perguntas são muito boas. Obrigado aí a todos. Veja, esse processo a gente traz aqui de uma forma didática, como se tivesse uma etapa atrás da outra muito bem estabelecida. Na vida real, quase tudo acontece ao mesmo tempo e deve ser assim. Com ordem, óbvio, com alguém que é o líder desse processo, que vai dar essas ordens. Então, se você é um líder e tem alguém ventilando, tem alguém fazendo a ressuscitação, tem alguém dentro de um hospital, normalmente você tem uma equipe que em UTI, emergência, que lhe propicia esse tipo de liberdade. Você tem como fazer alguém orientando fazer a droga, alguém fazendo a ressuscitação, alguém pegando choque. Você pode dali, e é ideal que o líder do processo não esteja envolvido em nenhum desses processos mais importantes para que ele consiga liderar isso. Então, eu acredito o seguinte, é muito improvável que você descubra durante a parada qual é a causa, que eu digo parada, especificamente paradas em FV e TV, porque você vai ficar ali tão focado em voltar ao ritmo, que depois vai ser investigada a parada de forma mais adequada. É óbvio que se a gente tiver total noção que o paciente estava com infarto com supra, chegou na emergência, com infarto com supra, que ele, durante a gente testemunhou a evolução dele para uma parada em taquicardia ventricular ou em fibrilação ventricular, nós vamos correr com esse paciente para emergência, para a sala de hemodinâmica, vamos levando o carrinho de parada, vai dar o choque, mas a gente vai tentar fazer com que tudo seja o mais rápido possível. Não podemos postergar o tratamento da causa, porque enquanto essa artéria não for aberta também, é difícil que ele volte para o ritmo sinusal, né? Então, em casos específicos, como, por exemplo, tromboembolismo pulmonar, infarto, onde a gente tem a noção clara do que aconteceu primeiro, a gente pode, sem dúvida nenhuma, iniciar a RCP e já pensar no tratamento, sim. Nos casos da atividade elétrica sem pulso, é essencial que isso seja feito, senão não há retorno a ritmo sinusal, muito raramente isso vai acontecer, tá? Então, uma coisa que eu sempre brincava é que se você tem uma parada em AESP, eu já tive muitas, quem trabalha em UTI tem muita parada em AESP, a parada em FVTV não é tão comum, a gente não vê isso toda hora, obviamente. Soube que agora com Covid houve até um aumento, talvez pela ausência pela diminuição da prevenção, né, de pacientes, principalmente cardiopatas, mas não é algo comum de acontecer. Agora, a ESP é muito comum, então você só reverte normalmente quando você trata as causas. Quando você já começa tratando hipoxemia e hipovolemia, você já tem bom caminho andado, tá? Depois você corre atrás daquelas avaliações de acidose, potássio, infarto, TEP,
tamponamento cardíaco, e aí a gente vai para o 5H, 5T, que na verdade são 6H, 6T. Aí sim, viu, Igor, é simultâneo. Pergunta muito boa. Próxima pergunta, de Vitor Peron. Professor, quando considerar a obtenção de outras vias que não seja a intubação? E agradecer pela aula também. Valeu, Vitor. Ó, intubação, como eu falei, no paciente que chega com FVTV, ele deve ser postergado pelo menos até o segundo ciclo, idealmente. Primeiro ou segundo ciclo, a gente deve garantir a via aérea com intubação orotraqueal. Esse paciente, se não for garantida a via aérea, a longo prazo ele vai ter complicações depois. Não é impossível que a gente, com a bolsa máscara reservatório, garanta uma boa oferta de O2 sob pressão, o que é suficiente muitas vezes para deixar uma oxigenação adequada num paciente parado. O problema ali é que a gente não garante a segurança da via aérea a longo prazo. A pergunta dele seriam eu imagino que sejam outras vias opcionais, seria então a máscara máscara bolsa reservatório, que a gente deve deixar ela só até o segundo ciclo, se for possível a intubação que seja feita no segundo ciclo. E existem algumas opções. Há um tempo atrás existia uma estrutura chamada Combi-tubo, que eu acho que foi abandonada, e hoje a máscara laríngea, que eu cheguei a comentar, que é uma máscara supraglótia, que ela basicamente vai ela tem um formato até de uma máscara facial, só que ela vai ser posicionada na traqueia, na glote do paciente, né, supraglótica. Ela vai ocluir ela vai ficar posicionada de forma que ela obstrua a via aérea, perdão, mantenha pérvia a via aérea através do tubo, e toda a região supraglótica da faringe não tem acesso à traqueia. Então, é uma forma, hoje é utilizada, por exemplo, em day hospital para cirurgias rápidas, ou então também utilizada muito em carrinho de parada em setores de exames, de radiologia, de endoscopia e tal, para pessoas que não têm habilitação em intubação. Então é uma opção, ele é muito fácil, é basicamente você pegar, a gente na MEDO, e a gente até vai ter um curso sobre via aérea avançada, a gente vai falar um pouco sobre intubação e uso de máscara laríngea, uso de bulge, de várias estratégias para via aérea difícil, e máscara laríngea ela é relativamente fácil, por isso que ela pode ser usada por quase todos. Perfeito. Temos agora uma dúvida de um convidado especial na noite de hoje, de sexta, né? De Fábio Soares. Meu caro Jorge, e nos casos de parada cardiorrespiratória com infarto agudo do miocárdio, se administra trombolítico durante a RCP? Fábio Soares, meu colega e amigo, mas ele manda uma pergunta difícil, né? Como sempre. Veja, eu andei lendo a respeito disso e, na minha visão, não há uma resposta, unânime a respeito disso. Como eu lhe falei, se a gente tem total entendimento de que a causa da parada cardíaca é trombose, é infarto, o ideal é que a gente leve o paciente para a hemodinâmica o quanto antes, se você dispor disso no seu serviço. O uso de trombolíticos, droga vasoativa, como noradrenalina, por exemplo, eles não têm uma eficiência nos pacientes em parada cardíaca. Então, administrar esse tipo de medicação, ela provavelmente não tem efeito durante a parada cardíaca. Acredito que isso não é unânime e pode haver discordância em relação a isso. No ACLS, não há menção sobre essa atitude de forma com evidência. Tem outra pergunta dele também. Ele perguntou: parada cardiorrespiratória em fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, sem causa esclarecida, é igual a CAT? Na verdade, ele está provavelmente falando após a ressuscitação, né? Acho que a gente deve buscar aí trazer o pulso, trazer ele para ritmo sinusal e ter pulso, estabilizar o paciente, mandar para UTI
E sem dúvida nenhuma, uma vez que a gente inicia o processo na UTI de diagnóstico diferencial, a síndrome coronariana aguda, por ser, entre todas aquelas que eu comentei, entre todas as que causam FVTV, é a mais comum que acomete os pacientes cardiopatas, a gente deve pesquisar. Hoje, a recomendação, sem dúvida, da maioria das diretrizes é fazer cateterismo. Uma opção, a depender do indivíduo, é fazer uma angiotomografia de coronárias, que é um exame que eu realizo, pacientes jovens, sem maiores fatores de risco, sem probabilidade alta de ter doença coronariana. Eu acredito que a angiotomo serviria para afastar a DAC como causa da parada cardíaca nesses pacientes. Temos outra pergunta também de Maria Aurelice Melo. Depois do TOT, deve se atentar para o capnógrafo? A recomendação da CLS é que se utilize sempre para a gente confirmar a intubação. O problema é que a gente, na prática, tem dificuldade de ter esse instrumento, mas é sim a recomendação oficial da CLS que utilize isso, que utilize o capnógrafo. Perfeito, Tu. Gostaria de agradecer mais uma vez pela presença do senhor hoje. Muito boa aula. As dúvidas também foram excelentes esclarecimentos também. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que fizeram a pergunta, que estão aqui assistindo a gente numa sexta-feira à noite, podiam estar por aí fazendo farra, e estão aqui absorvendo um pouquinho de conhecimento de uma pessoa mais antiga e que está aqui para tentar dividir essa experiência com vocês. Estamos à disposição. Amanhã estarei aqui acompanhando as aulas dos meus colegas e espero que vocês aproveitem bastante esse curso. Eu quero parabenizar Maurício pela organização até agora, e eu sei que até o final vai ser tudo perfeito, e vocês estão de parabéns aí da Liga pela iniciativa. Um médico com iniciativa já tem um meio caminho andado aí para ser um médico de sucesso. Vocês estão de parabéns. Em nome da LAC, digo que estamos honrados pelo elogio. Muito obrigado. Gostaria de dizer para todos que estão assistindo que o formulário para a inserção da palavra-chave de hoje já está no chat. Então, vocês pegam a palavra-chave de hoje que apareceu na tela, inserem nesse formulário e vamos contabilizando a presença de vocês, certo? Então, nos vemos amanhã às 9 horas para uma aula de TAC e bradiarritmias com o Dr. Fábio Soares às 9 da manhã. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo interesse pelo curso e boa noite. Boa noite.